Oi, gente. Hoje eu vou analisar a obra de um pintor americano do expressionismo abstrato e lá na frente a gente vai ver que o trabalho dele é envolvido numa grande polêmica de falsificação de obras de arte. Mas antes de chegar lá, primeiro hoje eu vou analisar White Center de 1950 do Mark Rothko. Então, começando pela análise visual da obra, a primeira coisa que dá para perceber aqui é que essa composição tem uma simetria bilateral, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo delas são iguais. E basicamente ele trabalha aqui com dois planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano. O plano do fundo é dividido em duas partes. Na parte superior, o Rothko trabalha uma cor mais escura, é um tom de rosa, só que mais próximo do vermelho. E na parte inferior ele vai trabalhar um tom de rosa também, só que mais claro. Isso faz com que o peso visual do plano do fundo esteja maior na parte superior dessa obra. Essa divisão desse plano também, ela está bem ali em cima do eixo horizontal central dessa composição. Então ele acaba dividindo esse plano em duas partes iguais. Já aqui no primeiro plano estão as formas mais importantes dessa composição. E a gente vê aqui que ele vai trabalhar a mesma divisão de espaço que ele trabalhou lá no plano do fundo, pensando no espaço a partir do eixo horizontal. Começando a leitura de baixo para cima, na parte inferior ele trabalha uma grande forma roxa ali, meio lavanda, que até está no nome da obra. Essa forma, ela ocupa metade da composição, então ela termina também ali no eixo horizontal central. Já na parte superior, o Mark ele divide o espaço em três formas. O que ele vai fazer aqui na divisão desse espaço é utilizar da proporção áurea. Então ele vai trabalhar uma divisão a partir dos terços. E para fazer isso, o que ele faz é que ele divide esse espaço em três partes e pinta cada área de uma cor. A parte amarela, ela é 2 vezes o tamanho da parte branca. Então a gente consegue ver aqui que a parte branca cabe 2 vezes na parte amarela. Já essa forma preta, ela cabe 3 vezes na forma branca. Nessa área, ele vai posicionar a maior forma na parte superior. Só que a tensão visual, a maior hierarquia aqui, ela vai se dar no contraste entre a forma preta e a forma branca, que estão mais próximas ali do centro da composição. Agora, abrindo a composição para a gente analisar a relação entre os planos compositivos, a gente vai ter aqui o contraste entre a parte roxa e a parte rosa mais clara, sendo um contraste bem forte, que vai destacar mais a parte roxa. Já na parte superior, como a forma é mais escura, isso vai destacar mais as formas mais claras, principalmente a forma branca. E o amarelo e esse tom de rosa quase vermelho, meio alaranjado aqui, são cores bem análogas. Então isso vai fazer com que o amarelo acabe perdendo um pouco de peso visual e reforçando ainda mais o peso da forma branca. E o equilíbrio aqui nessa composição vai acontecer por causa da oposição de tensão visual entre essa forma roxa e a relação entre o branco e o preto. Então a gente entra na leitura visual por essa forma branca e preta, mas está sempre com essa forma roxa, suportando o equilíbrio ali para não parecer que essa obra é visualmente desequilibrada. Passando então para os significados que a gente pode ler nessa obra, a primeira coisa é que ela é uma obra abstrata, então ela não está indicando o que ela quer dizer aqui. Ela está deixando esse signo aberto para nossa interpretação a partir do nosso repertório visual. E partindo disso, a primeira coisa que eu quero destacar é que essa obra tem essa divisão espacial quase matemática. Então a primeira coisa que o Rothko está querendo falar aqui pra gente é sobre equilíbrio. E como essa obra é basicamente composta de blocos cromáticos, o que a gente pode fazer aqui é uma leitura dessas cores a partir dos símbolos que a gente dá para ela. Ou seja, do que ela significa na nossa sociedade. Pensando assim, a gente pode fazer uma leitura de equilíbrio entre as coisas que essas cores querem dizer. Então, para começar, o rosa, geralmente a gente atribui a um romantismo, a uma coisa meio inocente, assim, meio bonita e suave. Já a cor lavanda, esse tom de lilás, ele está mais relacionado a uma parte meio espiritual, essa coisa da autorreflexão, de se olhar e se entender. E em oposição a essas duas coisas que tem a ver mais com calma, com essa espiritualidade, essa reflexão, essa beleza suave, a gente tem o amarelo, que é uma cor bem vibrante. O amarelo, geralmente a gente associa com felicidade, com otimismo, com dinamismo. E complementando aqui, a gente tem o branco, que significa limpeza, pureza,
e o preto, que significa mistério. E se a gente pensar no equilíbrio entre essas coisas a partir da proporção que o Rothko criou aqui, a gente vai ver que ele baseia tudo numa inocência romântica, e aí em cima disso ele tem uma maior área de autoconhecimento, uma área bem vibrante de felicidade, uma área importante no centro da composição de pureza, junto com um pouco de mistério. Já quando eu penso mais no que essa obra causa emocionalmente para mim, ela me causa uma estranheza nessa composição que equilibra esse lavanda com o amarelo e esse tom de rosa quase laranja. E essa estranheza, ela vem para mim porque as formas que o Rothko está trabalhando aqui são formas grandes e brutas, o acabamento é bem rústico e ele está trabalhando formas retangulares, que são formas retas. E no meu repertório visual eu não estou acostumado a ver essas cores amarelo, rosas e lilás equilibrados a partir de formas brutas. Então ela me causa essa quebra de expectativa e me causa essa estranheza. Agora eu vou falar um pouco da história do Rothko e do envolvimento dele com aquela polêmica das obras falsificadas. O Rothko ele nasceu lá em 1903 na Rússia. Ele não é nascido nos Estados Unidos, ele é um imigrante mais ou menos que nem a família do Andy Warhol. A família dele vai migrar então para os Estados Unidos ali em 1913, vésperas da Primeira Guerra Mundial, porque o pai dele tinha medo que o filho mais velho acabasse no exército e na guerra e assim acabasse morrendo. Eles migram para Portland e é ali que o Mark ele vai se desenvolver na fase adolescente, a juventude dele vai ser ali. E naquela época, Portland era uma cidade muito revolucionária, então o Mark ele vai participar bastante de grupos anarquistas, de organizações sindicais, sempre uma coisa meio voltada à esquerda. Nesse período também está acontecendo a Revolução Russa, então estão chegando essas ideias comunistas e socialistas aqui. E ele era bastante estudioso e ligado no que estava acontecendo nas artes, e no começo ele vai gostar muito do surrealismo. E ele vai usar dessas analogias surreais na oratória dele para defender esses movimentos políticos. Em 1922, ali em Portland ainda, ele vai fundar com um amigo uma revista de sátiras políticas para criticar o sistema. Mas em 1923, ele vai visitar um amigo que fazia a faculdade de arte lá em Nova York e ele vai se descobrir nesse mercado criativo. No começo ele vai arrumar um emprego ali no mercado de moda, mas ele logo vai se dedicar a estudar o mercado de arte e vai ter alguns tutores do movimento moderno americano. No final dos anos 20, ali, Nova York está efervescendo no modernismo e isso vai dar para o Rothko várias oportunidades de ver algumas exposições desses artistas modernos lá da Europa. E mesmo com a crise de 29, toda essa experiência artística que o Rothko teve vai fazer com que ele desperte o interesse em se tornar um artista. Então ele decide que ele quer viver disso profissionalmente e para isso, no começo, ele vai ensinar desenho em algumas escolas de arte, enquanto ele se dedica a desenvolver o seu trabalho e a sua linguagem. Essa linguagem que ele está desenvolvendo vai passar por algumas fases, alguns experimentos com o impressionismo, com o cubismo e principalmente com o surrealismo que ele gostava lá desde a adolescência. Mas ali em 1943 ele vai passar por um processo depressivo, vai acabar tendo um divórcio, vai voltar lá para Portland para tentar se reestruturar, depois ele acaba voltando para Nova York, mas com isso ele vai romper com o surrealismo e vai se dedicar ao expressionismo abstrato e vai construir essa linguagem que é a que a gente conhece hoje dele. E a última história que eu prometi aqui para vocês é o envolvimento dele, não dele, né, mas da obra dele, com o maior escândalo de falsificação no mercado de arte norte-americano. Essa história ela está disponível num documentário que chama Fake Art e eu tô deixando o link do trailer aqui na descrição do vídeo. Basicamente o que acontece é que uma suposta representante de um colecionador vai oferecer alguns trabalhos, dentre deles um trabalho do Rothko, para uma galeria. A responsável por selecionar o acervo dessa galeria, ela vai olhar aquele trabalho e vai reconhecer ele como original, apesar dele ser falso. E outra coisa que vai pesar aqui é a oportunidade de negócio, porque esse trabalho estava um valor um pouco abaixo do que normalmente se encontrava no mercado já. E essa galeria, ao comprar, ela vai validar o rastro da obra, até chegar de novo no ateliê do artista. Então quem foram os compradores que já colecionaram essa obra. E a partir daí, ela vai pôr a obra no mercado e vai vender para alguns colecionadores. Mas o que aconteceu? O Rothko, ele é um artista bem documentado e ele é um dos mais valiosos do pós-guerra. Essa obra mesmo que eu analisei aqui no vídeo, ela é a obra mais cara já vendida no pós-guerra, né? Feita no pós-guerra. E como essa obra vai valorizar muito, o nível de exigência dos compradores, os colecionadores, ele vai aumentar, porque eles estão colocando muito dinheiro naquilo ali.
E eles vão começar a exigir mais testes de autenticidade. Até que um teste vai mostrar que pigmentos usados eram de outra época e tudo vai começar a ruir a partir daí. Vai ter a desconfiança de que esse quadro era falso. E a partir dessa desconfiança acontece todo um processo jurídico que vocês podem acompanhar no documentário. Mas o que ficou para mim foi esse questionamento sobre o que faz, qual é a subjetividade que faz a gente valorizar uma obra. E esse foi o vídeo sobre o trabalho do Mark Rothko. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história e do trabalho dele. Para quem não sabe, eu sou designer de produto e eu mostro mais reflexões sobre arte e design e o meu processo criativo lá no meu Instagram. Tá aqui na tela o arroba e o link também na descrição. E a gente se vê em breve por aqui.